Você entende bem a diferença entre esforço, duração e prazo? Tem dificuldade em usá-los no dia a dia dos projetos? Entende a aplicação deles nas ferramentas de elaboração de cronograma? Presencio quase diariamente gerentes e equipes de projetos fazendo confusão com esses três conceitos. Em projetos, muitas vezes as pessoas falam em duração querendo dizer esforço e vice-versa. As ferramentas de gestão de projetos usam esse conceito o tempo todo, inclusive para os cálculos que fazem. Então os gerentes precisam ter clareza sobre o assunto. Vamos iniciar entendendo os conceitos. Começando pelo esforço ou trabalho. É o tempo efetivo que uma tarefa leva para ser executada. Independente da quantidade de recursos, pensando somente na tarefa isoladamente. Por exemplo, para pintar uma casa foi estimado que são necessárias 160 horas de trabalho ou esforço. Falando sobre duração, que é o período em que uma tarefa é executada, vamos seguir no mesmo exemplo da pintura da casa. A tarefa de pintar a casa, que foi estimada em 160 horas de esforço, pode ter a duração de 2 semanas, porque está sendo planejada com 2 pintores, trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante as 2 semanas. Então a duração é de 2 semanas para realizar o esforço de 160 horas. Cada pintor vai realizar metade do trabalho, num total de 80 horas. Resumindo, o esforço para pintar a casa é de 160 horas e a duração é de 2 semanas. Veja os dados aqui ao lado. Vamos falar também de prazo, um outro termo muito usado no mundo dos projetos. Prazo é um período determinado de tempo dentro do qual alguma coisa deve ser realizada ou ocorrer. Um intervalo de tempo. Por exemplo, o prazo de inscrições para um concurso ou o prazo para pagamento de uma conta. Vamos fazer um exercício que vai nos ajudar no entendimento das ferramentas de cronograma. No mesmo exemplo da pintura da casa, vamos dizer que o proprietário está com pressa e quer que o trabalho seja executado no máximo em 1 semana. Veja que ele está dando um prazo para a execução do trabalho, a próxima semana. Desta forma, se temos um trabalho de 160 horas de esforço previsto e precisamos fazer num período de 40 horas, que é 1 semana, fica claro que será necessário alocar 4 pintores em vez de 2, como havíamos previsto. Veja que se alterarmos o número de recursos para realizar uma tarefa com determinado esforço, a duração pode variar, atendendo assim o prazo exigido pelo dono da casa. Continuando o raciocínio, então se dermos mais tempo, por exemplo, a pintura pode ser feita em uma duração de 4 semanas, 1 mês. Então poderia ser feita por um único pintor, 160 horas. Não vamos entrar em detalhes de ferramentas de gestão de projetos, mas vamos entender como elas tratam as atividades. Basicamente são 3 tipos de atividades. Atividades com duração fixa. São o tipo de atividades usadas quando não queremos que a duração seja modificada, quando alocamos mais recursos ou alteramos o esforço. Nesse caso, fixamos a duração. Podemos variar o esforço ou o número de recursos. Atividades com unidades fixas. São aquelas usadas quando não desejamos que a quantidade de recursos sejam alteradas. Fixamos o número de pessoas na atividade. Podemos variar a duração ou o esforço. Atividades com trabalho fixo são usadas quando o número de horas de uma atividade não pode ser alterado, mas podemos incluir mais recursos ou mexer na duração. Então, nas ferramentas de gestão, como o Microsoft Project, por exemplo, você pode usar diferentes abordagens para fazer a alocação de recursos dos projetos. O comportamento da ferramenta depende do tipo de tarefa padrão que você selecionou. Sucesso em seus projetos! Espero você no próximo vídeo.